Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Estamos de volta com o nosso Devocional Intimidade. E no quadro E Se Fosse Você de hoje, nós estamos contando uma história maravilhosa aqui do pastora Rosane, pastor Carlinhos e do querido Samuel, né? Esse menino lindo que está aqui e que é um milagre de Deus. Quem sabe você ligou sua televisão agora, pastora, não podiam ter filhos, os dois tinham uma limitação física, esperaram 7 anos do Senhor até que a promessa se realizasse. E como se não bastasse ainda, né? O nosso pequeno Samuel veio de 7 meses, com algumas limitações na sua saúde. Mas, pastora, conta pra gente esse tempo, porque pra mãe, né? Não desmerecendo de forma alguma, mas a mulher, ela é sentimento puro, né? E você vê o seu filhinho, a sua promessa ali, com todas aquelas limitações. Quais eram as limitações físicas do Samuel e o seu sentimento ali no hospital? Bem, eu tive o Samuel dia 14 de fevereiro, né, de 2009. Naquele mesmo dia, a minha cesariana foi marcada a 1h da tarde. Então, eu só poderia me levantar a 1h da madrugada. Então, eu lembro, assim, que eu me levantei, elas me deram banho, me ajudaram, e as enfermeiras eram muito queridas, sabe? Porque eu fiquei um tempo lá dentro, né? Fiquei 21 dias com o Samuel no meu ventre. E eu peguei muita amizade. E eu lembro que eu saí do meu quarto e eu não queria nem tomar banho, eu queria ver meu filho. Eu quis ficar com ele. E eu lembro que eu fui de cadeira de rodas, né, até na UTI. E quando eu vi ele, sabe, eu não acreditei. Porque até quando, a primeira vez que eu vi ele, eu achei que ele não ia sobreviver. Ele cabia na palma da mão, né? Na palma da mão do pastor, ele cabia, que a minha mão é um pouquinho menor, né? Ele cabia na palma da mão do pastor. E eu lembro, assim, que eu fiquei ali e eu orei muito. Eu falei, Senhor, esse é o presente que Tu me deu, é a minha promessa. Então eu vou crer em Ti, Senhor, que eu sei que o meu filho vai sair. E eu lembro que o Samuel, como o pastor falou, ele começou a tomar um ml de leitinho. E eu lembro que com 7 dias o Samuel teve uma infecção muito forte intestinal. Ele já pesava muito pouco, né? Ele pesava 900 gramas e ele precisava ganhar peso. E o que aconteceu? Com esse problema do intestino, ele teve que ficar, os médicos falaram assim, ó, ele vai ter que ficar 15 dias sem comer nada, sem tomar leite. Então aquilo ali para mim, eu fiquei desesperada. Eu lembro que a gente foi para casa. E a igreja, como era na nossa casa, na frente da minha casa, chegamos lá, tinha um culto, né? E a gente expôs para a igreja. Então, a igreja toda começou a orar. E nós começamos a orar, ficamos orando. E eu lembro que com 3 dias que a gente estava na maternidade, depois desse período, né? O Samuel voltou. Não precisou esperar os 15 dias. Quanta fé, hein? Isso, então assim, a gente começou a ver a mão do Senhor, que sabe, Mônica? É por isso que ele cabia na palma da mão, né? Ele estava na mão do Senhor. Na mão do Senhor, verdade. Então, assim, foi... E cada dia, assim, os médicos, eles não medem palavras, né? Então, a gente saía muito decepcionado de lá. A gente saía muito triste. Muitas das vezes eles dizem assim, ó, vocês vão para casa e orem para ver o que Deus... O diagnóstico era sempre negativo, né? Sempre negativo. Então, aquilo nos entristecia muito. E muitas das vezes a gente saía da maternidade e a gente ligava o som do carro. E pastores do outro lado na rádio. Deus usava os pastores para falar comigo, pastor. Que tremendo, gente. Muito tremendo. Assim, música, eles botavam hinos e os hinos falavam conosco. Então, a gente saía da maternidade chorando, chegando em casa confiante, sabendo que o Senhor estava conosco e Ele estava guardando Samuel. E depois, ele teve um período, e algo assim que o pastor contou aqui que eu achei muito forte, que ele teve várias complicações e com quanto tempo que daí que vocês saíram do hospital e foram para casa, mas 3 dias depois tiveram que voltar? A gente ficou 40 dias no hospital, né, na UTI, e o Samuel veio para casa e com 4 dias em casa, o Samuel deu 11 paradas respiratórias. Imagina, uma criança de 40 dias, tinha o quê? 1 quilo? Eu acho que ele tinha 2 quilos. Porque para sair do hospital tem que ter uma pesagem, 2,350 ele tinha nessa época. E ali ele teve... Aí eu fico imaginando, só Deus para fazer uma criança de 2 quilos e 40 dias, 2,350 kg, suportar 11 paradas respiratórias.
É só Deus, é completamente Deus. Eu fico imaginando vocês como pastores e pastoras, pastor e pastora hoje, os filhos espirituais que chegam para vocês, vocês vão lutar por eles até o fim, né? Porque vocês tiveram que lutar pela vida do Samuel, né? Sim. E depois ele retornou então para a UTI. Aí nós ficamos, o restante que completou os 106 dias. E numa das... Deus tinha me dado um sonho quando o Samuel nasceu, e eu vi uma criança dentro da igreja correndo, com o cabelo na altura do ombro, bem encaracolado, bem loirinho. E essa criança, ela apavorava. Olha sabe? só, gente. E eu dizia, no sonho eu dizia, meu Deus, chama o pai dessa criança, por favor. E quando eu acordei, eu disse para minha esposa, eu disse assim, olha, eu sonhei com uma criança assim, assim, assim. Ela disse, é o Samuel? Eu disse, não, não é o Samuel. O Samuel tem o cabelo preto e o Samuel vai ter o cabelo curtinho como eu? Ela disse, não, é o Samuel. E quando deu a parada respiratória no Samuel, que ele retornou para o hospital, ele voltou e nós descobrimos que o Samuel estava com pontada de pneumonia. Foi onde a gente descobriu. A equipe médica sempre foi muito boa, sabe? Mas assim, o próprio quadro clínico do Samuel, ele esperava muitos cuidados. Foi Deus que trabalhou usando também a equipe médica. E num sábado a gente estava em casa e nós recebemos um telefonema da UTI. Então você imagina, você tem uma pessoa na UTI, você recebe um telefonema. Fica sempre preocupado, né? Sim. Por mais fé que você tenha, Exatamente. A emoção fica aconteceu alguma coisa. Aí ela olhou para mim e disse assim, é da UTI. Senhor, misericórdia. Aí ligar e disser assim, olha, fiquem calmos, tranquilo, não está acontecendo nada demais, Samuel está bem. É só que ele precisa fazer um exame e esse exame tem que vir, tem que ser feito em Itajaí. O hospital é lá em Balneário. Então, precisa da autorização. Eu fui, peguei a autorização e eu falei para minha esposa assim, eu não sei o que Deus quer, mas eu sei que quando Samuel chegar lá no Pequeno Anjo, aqui em Itajaí, ele vai estar bem, ele vai estar curado. E nesse dia, no sábado de manhã, eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Senhor, se tu curar o meu filho, eu faço um voto contigo que ele não vai cortar o cabelo por 5 anos. E a gente tem até umas fotos que a gente vai acompanhar aí agora, algumas imagens que vocês deixaram, né? E é tão lindo o cabelo dele. O cabelo dele é enorme, ele vinha mais ou menos quase na cintura, quando a gente cortou. Então, assim, dia 25 de abril de 2014, completou 5 anos do voto. E aí nós fizemos... Só um pouquinho, filho. Nós fizemos o cumprimento desse voto com o Senhor na igreja. Até a gente convidou o irmão Juca, né? E ele foi... O tio Juca foi que cortou o cabelo dele. O cabelo dele. Olha que então, lindo. assim... E é por isso que ele é forte, né? Porque não cortou os cabelos. Tem a força de Sansão. Eu acho que eu errei o nome. É verdade. Eu botei Samuel da Vida para ser Sansão. Né? Então, assim, Deus honrou. Quando nós chegamos no hospital aqui, o Samuel estava com um batimento cardíaco em torno de 140, 146, que é o batimento normal, e a saturação quase 100%. Quando eu fiz o voto com o Samuel, lá no hospital, o batimento cardíaco estava em 246 batidas por minuto e a saturação estava em 78. Olha só. Então, quando o médico achou que ele tinha um problema de coração. E Meu graças Deus, a aí Deus. eram várias coisas, né? Imagina a cabeça de vocês nisso tudo, né? Mas assim, Deus sempre tem um propósito em tudo, Com né? certeza. Então assim, esse tempo de estadia nossa lá, Deus usou para a gente ganhar a psicóloga para Jesus, né? Ela aceitou o Senhor Jesus. Que lindo. Tínhamos o Davi. Deus nos usou na segunda vez que nós voltamos para o hospital para estar dando um suporte também para a Ana e para o esposo, que tinha o Davi, que nasceu com um probleminha, e graças a Deus foi curado. Que lindo, É, gente. Milagre gerando milagre, Sim, né? sim. E Deus, assim, nós ficamos o ano todo de 2009, Mônica. Você vê hoje Samuel com esse tamanhinho, né? Você não dá para dizer que esse menino comeu por sonda o ano todinho de 2009. Olha só. Ele não que comia lindo, nada pela boca. E o propósito que Deus tem na vida do Samuel, né? Ele já é um milagre vivo, imagina o quanto que Deus não vai, já usa, né, a vida dele Sim, de uma forma sim. tão tremenda. E pastor, o que vocês tiram hoje como pastores, né, de todo esse período, né? O que isso trouxe para a vida de vocês ministerial, para a vida de marido e mulher de vocês, né? Um resumo de todo esse milagre na vida de vocês. Sabe aquela passagem que está ali em Eclesiastes 3, que diz que há um tempo determinado para todas as coisas? Deus determina esse tempo.
Verdade. Né? E no tempo que ele determinou, as coisas vão acontecer conforme ele falou. Muitas das vezes a gente quer antecipar, a gente quer fazer como fez Sara, né? Quer dar uma mãozinha para Deus, né? E Deus não precisa de mão. Verdade. Deus precisa que a gente confie no Senhor, porque é isso que ele disse, né? Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e deixa que o resto Ele faz. Então, assim, as probabilidades de Samuel vir era zero. Até porque 2 estéreis não tem como gerar filho. 2 árvores secas não vão dar fruto. Verdade. Né? Deus fez com que essas árvores pudessem frutificar e aí gerar. Né? A possibilidade desse fruto permanecer era muito pouca, devido até à fragilidade com que ele nasceu. Né? Mas o Deus que a gente serve foi o Deus também que usou uma serva dele para dizer para o pastor que ele mandaria maná do céu em relação a Samuel. Que não era para nós nos preocupar, porque a gente só via o Samuel, ele tinha uma sonda gástrica que ia até o estômago. E toda vez que ele arrancava a sonda, tinha que colocar novamente, era todo aquele trabalho. E É tinha que traumático, né, esperar pra uma criança, hora. pros pais, tudo. Esperar uma hora para bater um raio-x para ver se a sonda estava no lugar. Senão tinha que tirar de novo e colocar de novo. Então você imagina isso sendo feito durante 9 meses, Todos os dias. todos os dias. Foi outra gestação, né? Foi. Foi uma outra gestação. Mais 9 meses. E hoje a gente vê aqui o Samuel elétrico, gente. Vocês não têm noção do quanto Samuel é elétrico. Tem um sorriso lindo. Tá vendo lá como você tá lindo na televisão? Querido. E é tremendo que a gente pode contar. E o mais tremendo de tudo é que hoje Deus usa para vocês para orarem por mulheres, por casais que não podem ter filhos. Deus deu essa unção para vocês, né? E só dentro da Igreja Evangélica Shalom, quantos milagres Deus já realizou de pessoas que não podiam ter filhos? Acho que uns 3 ou 4. Olha só que lindo, né, gente? Hoje eles estão felizes. Gente, eu fico muito feliz por poder contar. E você ama Jesus, Samuel? É? Que lindo! E o papai e a mamãe? Você ama o papai e a mamãe? É? O gato comeu a sua língua? Você não é um presente? O que você é pro papai e pra mamãe? Hã? Um presente de Deus. Olha só, gente, que lindo. Então, Deus realmente realiza milagres criativos, né? Eu queria agradecer vocês por poderem ter estado aqui contando mais uma vez, já estiveram falando a respeito da igreja, né? Sim. A Igreja Evangélica Shalom está ali na rua Félix Malburg, número 90, no bairro São Vicente, aqui em Itajaí. É uma lateral da rua Stefano José Vanoli, que é uma rua bem conhecida, né? Sim. Pastor, que cada dia mais o Senhor possa estar levando vocês a poder contar esse milagre tão tremendo. Fica à vontade, nós temos mais um minutinho aí para deixar um último recado para os nossos amigos que estão lá do outro lado. Você que está precisando de um milagre de Deus, né? O que eu quero deixar nessa manhã para você, confia. Confia porque Ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagre, é o Deus que, se precisar, Ele abre o mar para você passar. Então, somente deposite a tua confiança nele, entregue a tua vida a Ele e deixa que o resto Ele conduz, segundo a vontade dEle e no tempo dEle. As coisas vão acontecer. Amém, glória a Deus. E então a gente vai terminando o nosso programa hoje com essa bela imagem. Pastora querida, obrigada por ter vindo aqui também, né? Amém. Foi um prazer estar aqui, amém? Amém, contar esse testemunho maravilhoso. E a gente termina o nosso programa de hoje com mais algumas imagens desse grande milagre. Meu querido, nunca desista, não pare de crer. Ainda que hajam impossíveis, a voz de Deus vai continuar impulsionando você a crer. E a paz que excede todo entendimento, não é à toa que é Shalom, né? Igreja Evangélica Shalom. A paz que excede todo entendimento vai te impulsionar a continuar crendo, e Deus vai realizar milagres lindos. Aqui uma família completa adorando e exaltando o nome do Senhor e já gerando muitos filhos espirituais para Deus, né, pastor? Amém. Então fique com essa mensagem no seu coração e amanhã, 8 horas, a gente vai estar se reunindo aqui novamente, ó. Grande beijo no coração de vocês e também aqui, ó, dá um tchau lá, Samuel, para todo mundo. Isso, presente de Deus dando tchau para todo mundo. Tchau, gente.